O dólar fechou a sexta-feira com estabilidade, enquanto o Ibovespa teve forte alta impulsionado pela Petrobras. A redução da taxa de desemprego em alguns estados e as tensões internacionais também influenciaram o fechamento do mercado financeiro na última semana. O Ibovespa registrou forte alta de 1,74%, fechando aos 129.125 pontos. No acumulado da semana, o principal índice da Bolsa Brasileira teve ganho de 1,04%. Já o dólar fechou a última sexta-feira praticamente estável, com leve alta de 0,04%, encerrando o dia cotado a R$ 5,81. Na semana, a moeda norte-americana acumulou alta de 0,49% frente ao real. O comportamento do mercado brasileiro foi impulsionado pelo anúncio da Petrobras sobre o pagamento de 20 bilhões de reais em dividendos extraordinários. Já o fechamento do dólar reflete o otimismo global com dados das economias centrais, enquanto internamente os investidores ainda aguardam o anúncio do pacote fiscal pelo governo. Destaque também para dados divulgados pelo IBGE, que mostraram redução na taxa de desemprego em 7 estados brasileiros, incluindo queda de 1,4 ponto percentual na Bahia, o maior recuo registrado. No cenário externo, tensões entre Rússia e Ucrânia seguiram no radar, com relatos de novos ataques e mudanças nas regras para o uso de armas nucleares pelos russos. Além disso, dados negativos da zona do euro pesaram sobre a moeda, o que favoreceu o dólar globalmente. Analistas consultados pelo mercado financeiro decidiram reduzir as projeções para a inflação neste ano. O movimento acontece após 7 semanas seguidas de alta. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central. A previsão para o IPCA, índice que mede a inflação do país, passa de 4,64% para 4,63%. Para o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, a estimativa subiu de 3,10% para 3,17%. Alta também para o dólar, as projeções passam de R$ 5,60 para R$ 5,70. A previsão para a Selic, taxa básica de juros, segue em 11,75%. E quem já está aqui conectado com a gente para falar sobre os destaques desta semana é o economista do PicPay, o Igor Cadilhac. Tudo bem, Igor? Bem-vindo aqui, mais uma vez. Boa tarde, Priscila. Tudo bem, e você? Bem também. Me fala uma coisa, quais são os destaques da agenda econômica aqui? Compartilha com os nossos telespectadores. Bom, a agenda dessa semana ela é bem movimentada, né? Então, começando aqui pelo Brasil, a gente tem vários indicadores que vão ser divulgados. Então, começando amanhã, o IPCA 15 deve mostrar uma alta aí de 0,50, agora em novembro, puxado principalmente por essa piora que a gente tem visto em alimentação, né? Principalmente ali em carnes e frutas. E aí, na quinta, a gente tem os nossos dados de crédito, esses de outubro, deve mostrar uma leve aceleração. E para fechar, na sexta, a gente tem os dados do mercado de trabalho. Então, a gente projeta uma taxa de desemprego em 6,2% e uma criação líquida de 186 mil vagas formais em outubro, né? Em resumo, a gente continua vendo uma atividade local bem forte, mas com uma pressão inflacionária cada vez mais persistente, né? Mas, dito tudo isso, quando a gente olha Brasil, o principal assunto ele continua sendo o fiscal, né? Então a gente continua aí aguardando o pacote de corte de gastos do governo, né? O anúncio dessas medidas ainda é incerto, a gente ainda não sabe quando, e aqui que realmente está o jogo, né? Indo para o exterior, aí agora é a vez dos Estados Unidos ter um feriado, então na quinta-feira eles têm o Dia de Ação de Graças por lá, né? Mas mesmo assim a gente tem uma agenda bem recheada por lá, né? Então amanhã o FONC divulga a ata da reunião de novembro, onde eles reduziram a taxa de juros para o intervalo entre 4,50% e 4,75%, e é sempre importante a gente olhar para ter uma noção de como eles têm visto a economia por lá e também agora, né, as possíveis implicações das eleições. E aí, na quarta, a gente também tem a segunda estimativa do PIB, do terceiro trimestre, né? Deve ser revisado levemente para baixo, mas ainda um crescimento sólido de 2,7%. E para fechar também no mesmo dia, a gente tem os dados de outubro de renda, consumo, também deve reforçar uma atividade bem resiliente. Só que, por outro lado, assim como no Brasil, um risco de repique inflacionário que cada vez mais tem ganhado espaço, né? Então, é um pouquinho essa foto dessa semana aí, quando a gente olha a agenda. E como o contexto internacional está afetando o Brasil, Igor? Pois é. Quando a gente olha o internacional e as implicações para o Brasil, hoje eu avalio que tem
duas principais, né? A primeira é a vitória de Donald Trump, e principalmente quando a gente coloca o domínio dos republicanos no Congresso, né? Que com isso a tendência é que ele consiga passar suas medidas ali com facilidade. E quando a gente olha suas ideias, né, elas são fiscalmente expansionistas, né, o que acaba pressionando a inflação, consequentemente também aumenta os juros, né, demanda os juros maiores e fortalece o dólar, né. Isso é um pouco ruim para a gente, tanto via moeda, né, acaba pressionando o real, mas também via commodities, né. E o segundo risco acaba sendo geopolítico, né? Então a gente tem visto aí o conflito no Oriente Médio, que parece muito longe do fim ainda, e agora tem esse conflito entre Rússia e Ucrânia, né, que tem se agravado, inclusive com a entrada do Ocidente, aí colocando inclusive os Estados Unidos, e o uso de armamento mais pesado, né? Isso também aumenta as incertezas, aumenta a aversão a risco, então, assim, no geral, é um quadro meio preocupante para o Brasil. E quais que são as perspectivas daqui para frente? O que você enxerga? Pois é, né? Como eu disse, não são das mais animadoras, né? Tanto no externo como no interno, né? Mas assim, quando a gente olha o Brasil, o principal ponto é o fiscal. Ao que tudo indica, dessa semana não passa, né? A gente deve ter aí uma coisa definida aí para o fiscal e tudo vai depender disso, né? O quadro pode melhorar muito, tem bastante espaço aqui, né? Para melhorar. O macro é relativamente positivo, só que também tem espaço para piorar, né? Dado que essa é a nossa maior fragilidade já tem bons anos, também tem bastante espaço para piorar. Então a gente segue muito dependente disso, né? É o fiscal de uma nota só, né? Que a gente está até acostumando a brincar. Então vamos ver, né? Tudo está bem interligado a isso. Fiscal de uma nota só é boa. Obrigada, viu, Igor, pela sua atualização. Boa semana pra gente e até amanhã. Até a próxima. Até, tchau, tchau.